Nós já falamos aqui nesse canal com o Iago Martins sobre como se forma uma cultura maldita ou abusiva de igreja. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o outro lado da história, a solução desse problema, que é a formação de uma cultura de bondade, ou como Scott McKnight e a Laura Barringer chamaram, uma cultura Tov. Nós vamos lá usar mais uma vez esse livro, Uma Igreja Chamada Tov, para falar sobre esse tema tão delicado, tão importante para a vida da igreja. No vídeo que nós temos aqui no canal, onde o Iago falou, ele tratou sobre a primeira parte desse livro, que são os 4 primeiros capítulos, a formação e a deformação da cultura de uma igreja. O que eu vou fazer agora, nesse segundo vídeo, é falar sobre a parte 2 do livro, que é o círculo de Tov. Tov é a palavra hebraica para bondade. É o círculo da bondade na igreja. Então você viu o problema no vídeo anterior com o Iago, você vai ter agora a solução disso, lógico, em resumo. Bom, são muitos capítulos e aqui eu vou trazer cada um deles de forma resumida e eu já deixo a indicação aqui de uma igreja chamada Tov. Para todo membro de igreja, mas eu vou deixar especialmente aqui para todo pastor, todo presbítero, todo diácono, todo líder de igreja, todo líder de ministério, leia Uma Igreja Chamada Tov, publicação aqui importantíssima da Mundo Cristão. Então, vamos passar aqui pelo círculo de Tov. Eu vou abrir aqui na página 97, onde começa essa segunda parte, e eu quero começar falando sobre a formação de uma cultura de bondade. E o primeiro ponto que eu vou frisar aqui com você é: toda igreja tem uma cultura. Toda igreja local é uma cultura local. As crenças, o modo de vida, o modo de entender a igreja, dos membros se relacionarem, os valores, a forma de ler o mundo, de lidar com a cultura, de tratar os problemas. Toda igreja é uma cultura. E quando você escolhe uma igreja, quando você faz parte de uma igreja, você está escolhendo uma cultura que vai moldar você e que você vai afirmar e moldar também essa cultura junto com os outros membros, junto com a liderança da igreja. Então os autores dizem aqui na página 98, escolher uma igreja é escolher uma cultura, e a cultura que escolhemos nos transforma naquilo que nos tornamos. Por isso que é tão importante que a liderança da igreja, que tem um papel mais ativo na formação da cultura da igreja, entenda, saiba ler que cultura está sendo criada na igreja, se essa cultura ela é Tov, ela é boa ou não, se ela é uma cultura mais pro lado de não saber lidar com pecados, um lado onde pode ajudar a crescer o pecado, né, dentro da membresia da igreja, uma cultura onde abusos podem ser mais fáceis de serem cometidos e não tratados, enfim, cultura de igreja é muito importante. Eu queria recomendar para você um vídeo que eu gravei aqui no canal sobre o documentário da Hillsong. Procure aqui, Hillsong, documentário, 2 de teologia, e você vai ver lá um vídeo onde o Iago abre, depois eu faço um comentário de 20 e poucos minutos sobre o documentário que saiu no Discovery Plus. Hoje eu acho que está no HBO Max, para você poder ver na prática o problema de uma cultura, né, ruim numa igreja. Você vai ver lá, mas se você quiser assistir o documentário também, a gente tem no HBO Max, você pode ver a cultura Hillsong, a cultura da Hillsong New York, onde o Carl Lentz era pastor, e você vai ver muito do que esse livro está tratando e do que eu vou falar agora. Eu vou falar do lado positivo, né? Você vai ver o lado negativo lá. Você pode também assistir o primeiro vídeo que o Iago gravou aqui sobre este livro. Só procurar o título aqui que você vai encontrar. Então, essa questão da cultura, ela é fundamental. E aí, nós precisamos ser agentes dessa cultura de bondade. E os autores aqui colocaram um círculo de Tov, o círculo da bondade, que é um círculo que vai formar essa cultura. E que nesse círculo tem alguns elementos, que é o seguinte: nesse círculo tem aquilo que nós precisamos cultivar, é o cultivo de hábitos de bondade, cultivar a empatia, cultivar a graça, priorizar pessoas, cultivar veracidade, cultivar justiça, cultivar serviço, cultivar semelhança a Cristo. Se a igreja faz isso, se a liderança está compromissada com isso e os membros estão juntos nisso, nós vamos criar então e manter uma cultura de bondade na igreja. Aliás, esse tipo de material aqui e esse tipo de cultura é algo que você deve olhar e prestar atenção se você está escolhendo uma nova igreja para congregar, para se tornar um membro. Então vamos lá.
Eu vou passar aqui, em resumo, por cada um destes pontos e, de novo, recomendo que você possa não só ficar nesse resumo, mas ler o livro para ver todos os detalhes sobre cada ponto desse. Esse livro realmente é muito bom. Igrejas Tov cultivam empatia. Nesse capítulo, o autor vai tratar de como nós nos importamos com as pessoas e não comigo mesmo. É uma cultura de empatia que vai contra a cultura do narcisista, do líder narcisista, da liderança narcisista, de uma cultura de narcisismo dentro da igreja. Então, é uma luta aqui por compaixão. Isso fica muito claro lá no documentário que eu acabei de citar aqui da Rio, que você pode ir lá e olhar. Então, é muito problemático quando nós encontramos uma liderança de igreja, um pastor de igreja, ou uma cultura de igreja, onde as pessoas estão sempre preocupadas com como eu vou aparecer diante dos outros, como eu posso ser maior, aquele tipo de liderança que vai buscar sempre o seu engrandecimento, sempre também tratando da igreja, de como a nossa igreja vai ser maior, como a nossa igreja vai ser mais vista. Esse tipo de cultura é extremamente problemática, porque ela tira as pessoas e o cuidado com as pessoas do centro de preocupação da igreja e coloca nesse afã de criar ali uma estrutura forte, uma fama, uma identidade forte da igreja, enfim. É uma cultura que está olhando sempre para si mesmo. Nós precisamos aqui cultivar a empatia. Nós valorizamos o sentir o que o outro sente, o procurar saber como o outro está, o se importar com as vidas. E aqui ele cita vários casos, vários exemplos, né, de que, olha, nós podemos nos importar com os viúvos, podemos nos importar com as pessoas com necessidades físicas especiais, devemos nos importar com as pessoas que sofrem com depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, com os nossos idosos, com os divorciados, com as mulheres exercerem os seus dons, pessoas de classes econômicas diferentes. É uma igreja que sabe olhar para a diversidade de pessoas e se importa com a vida delas. Então ele diz que o ciclo de Tov começa com empatia e compaixão. Isto é a primeira grande formação de uma cultura de bondade. É uma cultura que se importa com as mulheres e com essas outras classes de membros aqui que eu falei. Uma crítica que eu vou fazer a esse livro, é que eu acredito nesse capítulo aqui, é que ele fala que uma cultura ruim é uma cultura onde as mulheres não podem exercer os seus dons e onde as mulheres não têm acesso a cargos de liderança. E aqui, para mim, não ficou claro na explicação dele, ele até cita o debate entre o papel da mulher, o complementarismo e o igualitarismo, mas não ficou claro no texto aqui se ele está dizendo que a igreja complementarista em si já tem uma cultura ruim por ser complementarista, onde mulheres não podem ser pastoras, né? Em alguns casos não podem também pregar para toda a igreja. Então, para mim não ficou claro isso. Eu acho, tá, é um machismo meu, que ele não falou disso, que ele não falou que o complementarismo já cria uma cultura ruim. Eu acho, tendo uma boa vontade, mas eu não sei se essa é a ideia dele, não ficou claro aqui, né, dos autores, poderia ter sido mais claro. Se for o caso, claro que eu discordo porque eu sou um complementarista, mas essa é a minha única crítica que é esse livro nesta parte. Acredito sim que as mulheres têm que ter espaço para exercer os seus dons, as mulheres têm que ganhar espaço na igreja, mas eu, por exemplo, não acredito que as mulheres foram chamadas para serem pastores, né, pastoras, e isso não cria uma cultura ruim, abusiva por si só. Tá bom? Mas como nós lidamos com isso, sim, pode criar uma cultura abusiva. Tem igrejas que têm um complementarismo muito restrito, muito até abusivo mesmo, onde mulheres não podem fazer nada, né? Então isso é problemático realmente. Não é o caso do complementarismo que eu acredito. Então, compaixão, empatia, a igreja precisa disso contra uma cultura narcisista. Segundo ponto aqui desse ciclo Tov é igrejas que cultivam a graça. E aqui os autores, eles estão se opondo a uma cultura de medo. Esse entendimento do evangelho de que as nossas vidas estão debaixo da graça de Deus, de que essa graça precisa ser vivenciada nas relações pastor e ovelha, ovelha e ovelha, ovelha e pastor, liderança, a forma como nós tratamos os pecados, a forma como nós tratamos a discordâncias, precisa ser um ambiente onde a graça permeia as nossas relações, aquilo que nós fazemos, onde haja misericórdia, onde haja um entendimento de que as pessoas erram, pecam, precisam ser restauradas, precisam da graça de Deus. Jesus morreu por elas. O contrário disso é uma cultura de medo. É uma cultura onde as pessoas vivem amedrontadas ali, tipo, eu não posso errar isso, o que o pastor vai fazer comigo? Uma cultura onde há ameaças, inclusive, por parte da liderança. Então aqui nós precisamos cultivar
essa cultura da graça de Deus e fazer com que a nossa igreja tenha essas características da graça. Ele coloca aqui algumas dessas características, né, de que nós precisamos crer que as pessoas, elas receberam a graça de Deus e elas podem também oferecer essa graça, elas têm aquilo, o que doar para as outras, elas têm o que oferecer às outras, que Deus nos salva pela sua escolha, ele nos escolheu para a redenção, não é por mérito nosso. Enfim, que esse recebedor da graça, ele deve agir com graça com outras pessoas, que Deus nos concede dádivas também, dons, para que nós possamos abençoar os nossos irmãos. Todos esses crentes que receberam a salvação da graça, receberam de forma igual, precisam ser valorizados de maneira igual. Esses relacionamentos precisam ser relacionamentos de graça. Enfim, ele vai tratando aqui dessa cultura moldada pela graça, que foge dessa cultura do medo, da opressão, da ameaça. Não é esse o caminho de Deus, não é esse o caminho da bondade de Deus. O terceiro ponto aqui dele, do Círculo Tov, é o priorizar pessoas. E aqui, gente, ele está lutando contra a infiltração institucional. É a ideia de que a igreja é focada em pessoas. O maior ativo da igreja, vamos dizer assim, o maior patrimônio da igreja é aquilo que a igreja são as pessoas, são os membros da igreja, são os crentes. E muitas igrejas se tornam corporações, muitas igrejas se tornam instituições, onde a estrutura, tanto física quanto organizacional, como a marca da igreja, passa a ser mais importante do que as pessoas na igreja. O livro aqui está cheio de exemplos disso e é muito feio quando isso acontece. É muito perigoso quando as nossas igrejas começam a crescer e começam a se tornar empresas, instituições. Se perde a característica de igreja, se perde também a cultura de bondade. A gente deve ter sempre o foco nas pessoas. Há um livro muito bom, inclusive, que toca nesse assunto, sobre discipulado, que é A Treliça e a Videira, da Editora Fiel. Ele faz exatamente essa separação. Olha, a treliça, que é a estrutura da igreja, a videira são as pessoas da igreja, a estrutura espiritual da igreja. Ele faz uma separação bem legal desses dois elementos, que devem sim andar em equilíbrio, mas há uma prioridade muito maior aqui nas pessoas, naquilo que seria a videira. Então você pode procurar também por este livro. O quarto ponto aqui do Círculo Tov é cultivar veracidade. Aqui é um capítulo onde a igreja deve buscar a verdade em todos os casos. E ele diz isso porque muitas vezes a verdade pode ser não procurada, ou pode ser deixada de lado, ou encoberta para que a igreja ou alguém da liderança da igreja, o pastor, se saia de uma situação ou resolva-se uma situação, mesmo que não seja pela verdade. E uma cultura de bondade, ela vai priorizar também a verdade, seja ela qual for, seja uma verdade dolorida ou que vai trazer algum tipo de perda, algum tipo de situação que precisa ser resolvida, que precisa de demanda de esforço. Então, nós precisamos conhecer a verdade, praticar a verdade, buscar pela verdade, se render à verdade, como ele diz, numa cultura boa, quando problemas surgem, quando denúncias surgem, quando até discussões que acontecem em igreja surgem, nós devemos buscar aquilo que é verdadeiro. Deve ser uma marca da igreja boa, saber o que foi que realmente aconteceu. Aquilo que está sendo dito é o que aconteceu realmente. Nós temos aqui uma nuvem de testemunhas testemunhando algo. Será que isso não é a verdade mesmo? Então nós devemos procurar por isso, batalhar por isso e dar ouvido às pessoas, ouvir os lados, tratar mesmo como uma busca por aquilo que realmente aconteceu. Esse é um ponto importantíssimo que não pode faltar na liderança de uma igreja nem na cultura de uma igreja. Quinto ponto é cultivar justiça. Esse ponto aqui é muito interessante porque fala contra uma cultura de extrema lealdade ou de colocar a lealdade à liderança no patamar superior. Então, o que acontece? Inclusive, muita gente tem essa visão sobre o seu pastor e o pastor de si mesmo, ou a própria igreja tem essa visão de si mesmo, de que nós devemos total lealdade aos nossos pastores, aos nossos líderes e até membros da nossa igreja. Lealdade ao ponto de tratar a palavra dele como verdade, sempre como verdade, independente da situação. Lealdade ao ponto de não levar os erros dele ao tratamento que é merecido, não ouvir denúncias, não ouvir pessoas que estão levantando os erros dos nossos líderes, ou de ouvir confissões e não levar adiante porque nós somos leais. Ficar sempre do lado da liderança da igreja ou de um membro da igreja porque nós somos leais. Essa é uma posição que a Bíblia não nos chamou para ter lealdade exclusiva ou lealdade acima de tudo a homens. Nós somos chamados a ter lealdade a Deus, a palavra de Deus. Esse é o ponto aqui onde nós devemos buscar, em primeiro lugar, a justiça e não
a lealdade a homens. Esse capítulo é muito interessante. Uma igreja com uma boa cultura, ela, claro que tem relacionamentos pautados ali na unidade, uma certa lealdade, mas isso não está acima da justiça, não está acima da verdade. Que esse seja um ponto aqui que você precisa ler realmente nesse livro, né, para saber como tratar dessas coisas. Há uma lealdade tóxica aqui que os autores falam sobre coisas que são colocadas para debaixo do tapete, pessoas que não são ouvidas, problemas que não são tratados porque precisamos ser leais aos nossos líderes. Sexto, nós temos cultivar o serviço e resistir à cultura de celebridade. Eu falei muito disso, muito, no vídeo aqui que eu recomendei no documentário da Hillsong. A ideia aqui é de que a igreja precisa ser uma cultura onde os seus líderes, os seus pastores, os seus oficiais, vamos dizer assim, eles estão ali no serviço, servindo as pessoas. E eles não são celebridades, porque essa celebridade, ela é servida e não serve. Então, essa cultura é muito problemática. Isso contamina a igreja. Quando você tem lideranças que não servem, você tem uma igreja que não serve também. Ou então, uma igreja que acha que deve servir para suprir e paparicar, vamos dizer assim, a sua liderança, e esse não é o caso. Então, pastores que estão preocupados em agradar os outros estão como pastores celebridades. Eles querem agradar e querem ser agradados, mas não por meio do serviço. Os pastores que servem aos outros são aqueles pastores mesmo que têm a cultura não narcisista, que têm a cultura de justiça, que tem a cultura de veracidade, porque o que importa são os outros. E eles estão ali como Jesus, que o Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido, né? Ali, quando ele fala do seu ministério. Então nós precisamos desta cultura onde lideranças não são celebridades, mas são servas do Senhor. E o último ponto aqui do Círculo de Tov é cultivar a semelhança a Cristo. Mais uma vez, ele toca aqui na cultura em relação à liderança da igreja. E esse é um ponto que vai resistir a uma cultura de líder e não de discipulado. E esse capítulo é muito interessante, irmãos, porque é muito comum ver isso em igrejas. Se cria uma cultura muito grande, talvez tenha até a ver com a teologia do coaching, de que nós precisamos de líderes, e nós começamos a criar líderes por métodos mundanos no sentido não de pecaminosa, mas de empresariais, né, métodos seculares, vamos dizer assim, e liderança, processo de liderança, como é uma liderança, como se submeter à liderança, quando, na verdade, nós deveríamos estar focando em discipulado, em o pastor, os líderes serem líderes como Jesus. E essa cultura de liderança torna novamente a igreja, aquela cultura mais empresarial, torna ali como nós estamos aqui como empregados do pastor, subalternos aos líderes. Nós não temos, às vezes, a visão do que realmente é a relação de discipulado, o crescimento em Jesus Cristo. E isso afeta a cultura da igreja. Eu coloco o líder no pedestal. Ele não é alguém que está caminhando junto comigo no discipulado. Ele é uma liderança ali mais estratégica, organizacional, empresarial, e eu aqui, né, estou abaixo dele. É claro que a igreja tem líderes, não é esse o problema. O problema é a cultura de liderança. Nós devemos cultivar a cultura de discipulado, de ser igual a Jesus. A igreja tem os seus pastores, presbíteros, a igreja tem as suas lideranças ministeriais, tem as suas autoridades, não há nenhum problema nisso, quando está ligado a uma cultura de discipulado, ser como Jesus, e não de ser um líder, não de líderes empresariais. Então, quando nós temos esse círculo Tov aqui, a igreja tem uma capacidade de criar uma cultura de bondade. Eu vou dizer novamente para você decorar aí. Cultivar empatia, cultivar graça, priorizar pessoas, cultivar a veracidade, cultivar justiça, cultivar serviço, cultivar semelhança a Cristo. É por isso que o Iago gravou o vídeo dizendo que toda liderança de igreja precisa ler esse livro. Eu concordo. É um livro muito, muito, muito necessário para nós avaliarmos como é a cultura da nossa igreja, para nós reavaliarmos o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos melhorar, onde estamos acertando, onde estamos errando, a casa da nossa igreja que foi assim, não foi, como nós podemos nos preparar para casos que vão chegar, enfim. Uma Igreja Chamada Tov é um livro muito bom sobre esse tema. Fica aqui a minha indicação dele. Assista o vídeo que o Iago gravou primeiro, assista o documentário, assista o vídeo aqui que eu gravei sobre o documentário também, vai lhe ajudar demais
de novo, se você está procurando uma igreja, esse livro aqui é um bom livro para você ler. Eu indico ele nestes casos aí também. Mais uma publicação aqui da editora Mundo Cristão, também um livro fácil de ler, tem 260 páginas arredondando aqui, e é isso. Fica aqui a indicação de Uma Igreja Chamada Tov, livrozão bem importante. Antes de acabar, se lembre aí do Clube Review. Você recebe livros em casa, revistazinha com os textos muito bons. Você recebe nosso acompanhamento de leitura juntos, que o pessoal tá fazendo com os assinantes, e agora os cursos do Review também, né? Você vai ter cursos aí, teologia, gravados com pessoas especialistas no assunto, e já tem sido muito bom, tá bom? Então, procure o Review, tanto o link do Review como do livro estão aqui na descrição deste vídeo. Espero que Deus te abençoe, abençoe a sua igreja, que você possa edificar a sua igreja por meio desse aprendizado. Deus abençoe também as tuas leituras. Te vejo aqui no próximo vídeo do 2 Dedos de Teologia. Valeu!